Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o professor Joel. Nós vamos dar andamento aos nossos conteúdos que nós havíamos estudado anteriormente. Agora, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar estudando um conteúdo chamado de corrente elétrica, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho essa propriedade que eles definem na eletricidade como corrente elétrica, tá bom? Bom, a eletricidade ela é um ramo da física que estuda fenômenos relacionados à carga elétrica. Bom, carga elétrica em repouso nós temos a eletrostática, carga repouso em movimento nós temos a eletrodinâmica, tá bom? Bom, a eletricidade ela ganhou ênfase em estudos e desenvolveu, chegamos nos processos de ondas eletromagnéticas que nós utilizamos na nossa vida, foi graças a muitos estudos de muitos pesquisadores, tá bom? Mas ela houve, assim, grandes mudanças, né, onde surgiu alguns experimentos que observou a junção de propriedades elétricas com propriedades magnéticas, surgindo o eletromagnetismo, que são as ferramentas modernas da eletricidade que nós utilizamos hoje, como por exemplo, motores elétricos, indutores elétricos, as ondas eletromagnéticas também. Tá bom? Então tudo isso são propriedades que advêm de vários estudos que as pessoas fizeram anteriormente, tá bom? Então o que acontece? Na eletricidade, na física, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar eletricidade nos materiais que são condutores metálicos. Nós sabemos que quem move nos materiais são os elétrons, tá bom? Em soluções eletrolíticas, lá movem cátions e ânions. Aqui nós vamos estar relacionando corrente elétrica, propriedades elétricas, apenas aos movimentos dos elétrons do material. Tá bom? O que acontece quando nós estimulamos sobre a ação de um campo elétrico, os elétrons, eles podem sair de um local e ir para o outro local, que vai formar para nós a corrente elétrica, tá bom? Então, a corrente elétrica nada mais, nada menos é do que o movimento ordenado das partículas portadoras de carga, tá bom? Mas no nosso caso, as partículas portadoras de carga são os elétrons. Então, os elétrons eles saem do material e vai para o outro material. Bom, sabemos que elétrons eles vão de um potencial negativo maior para um potencial menor. Então, os elétrons eles ficam acumulados, por exemplo, aqui no nosso gerador, na bateria, do lado negativo e percorre do menos para o mais. Só que anteriormente eles não sabiam que aconteceu assim. Então, adota-se que o elétron ele move no sentido certinho dele, que é chamado de sentido convencional, só que a corrente elétrica, como que anteriormente eles achavam que era o movimento das cargas positivas, então continua adotando esse sentido. Não tem problema que esse é chamado de sentido convencional que nós adotamos, tá bom? Para a corrente elétrica. Ele vai ser dado como sai do lado positivo, aqui do nosso gerador, no caso a bateria aqui representada, circula todo o seu circuito e volta para o lado negativo, tá bom? Então a corrente elétrica nada mais nada menos é de que a variação da carga dividido pelo intervalo de tempo. Bom, no sistema internacional a carga é medida em coulomb e o tempo em segundos. Então a corrente elétrica vai ser medida em coulombs por segundos, que recebe o nome especial de A, que é o nome ampere, tá bom? Ou então ampere, ou amperes, quando é mais de um, tá bom? Beleza, então até aqui então representado. O que acontece? Nos metais condutores nós temos a condução realizada por meio dos elétrons. Significa que a quantidade de elétrons que passa a cada intervalo de tempo, tá bom? Lembrando que a carga elétrica pode ser representada por essa fórmula, N vezes E. Como que é essa fórmula? É o N, que é o número de partículas portadoras de carga, no caso, por exemplo, a diferença entre a quantidade de prótons e elétrons, ou seja, o número de elétrons que está gerando a carga no material, e esse E é chamado de carga elementar, ou então chamado de carga fundamental, tá bom? Ou chamado de carga elétrica fundamental. Essa carga elétrica ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa seria a carga elétrica de um elétron. Lembrando, pessoal, que a carga elétrica de um elétron e do próton tem o mesmo valor.
O que muda é que o próton é positivo e o elétron é negativo. Agora, para nós calcularmos o módulo ou a intensidade da corrente elétrica, nós não precisamos de colocar aquele menos que nós usávamos anteriormente para calcular carga quando tinha elétrons em excesso, tá bom? Então aqui está a fórmula que nós poderíamos até modificar ela para facilitar alguns cálculos. Q, delta Q por delta T é a corrente elétrica. No lugar do delta Q, nós podemos colocar o N vezes E. Então a fórmula fica assim, olha, mais fácil, que resolve algumas situações. Lembrando, pessoal, isso aqui só é válido para corrente elétrica contínua, tá bom? Corrente elétrica variável, existem outros métodos que nós utilizamos para fazer o cálculo, tá bom? Bom, pessoal, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos estar agora resolvendo alguns exercícios aqui. Eu selecionei 2 exercícios para nós resolvermos. E depois eu vou estar também postando uma atividade para vocês avaliativa, tá bom? Esse exemplo número 1, ele fala assim o seguinte: calcule o módulo da carga elétrica, ou seja, ele quer saber o Q, o delta Q no nosso caso ali, tá bom? Que atravessa um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Tá bom? Então nesse exercício, exemplo número 1, o que ele mostra para nós? Ele mostra que tem uma corrente elétrica representada pela letra I, porque ele fala intensidade de corrente elétrica, então é o número que representa o I. 3,0 você pode usar até o 3, não tem problema. E o intervalo de tempo delta T é igual a 2 segundos. Então vamos lá resolver o exercício aqui, tá bom? Então vamos lá resolver esse exercíciozinho. Bom, então vamos lá, pessoal. O exercício fala para nós que passa uma corrente elétrica de 3 amperes durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Então ele quer que nós encontramos o delta Q, tá bom? Ou seja, a carga que vai estar passando, a variação de carga que houve no sistema, tá bom? Então a fórmula, lembrando, I é igual a delta Q dividido por delta T. Nesse caso nós temos o valor do I, que vale 3, que é igual ao delta Q que nós estamos procurando, o intervalo de tempo que vale 2. Coloca 1 aqui e multiplica cruzado. Delta Q vezes 1 dá delta Q, que é igual a 3 vezes 2, 6. Ou seja, está passando uma carga de 6 coulomb aqui, tá bom? Então, olha, observando no nosso enunciado aqui, a carga elétrica é a letra B, 6 coulomb, tá bom? Beleza, pessoal, aqui também eu resolvi no meu computador, coloquei aqui sem ser resolução manual, tá bom? Bom, agora vamos fazer um outro exercício. O exercício número 2 está falando o seguinte: determine a intensidade da corrente elétrica. Então ele quer saber já o I, tá bom? Então vamos retirar os dados. O I que percorre um fio condutor, sabendo que durante o intervalo de tempo delta T igual a 2 segundos, esse condutor foi atravessado por um total de 4 vezes 10 a 20 elétrons, ou seja, ele deu valor N, que vale 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Nós sabemos que o valor da carga fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, se o exercício quer saber o valor da corrente elétrica, agora nós podemos resolver o exercício, tá bom? Qual é o valor da corrente elétrica? Bom, vamos observar a fórmula que nós devemos usar, que é o seguinte, é aquela fórmula que fala assim, olha, I é igual a N vezes E dividido por delta T. Então nós não vamos usar o quê? Se ele não deu o valor da carga pronta, nós vamos usar os dados referentes ao cálculo da carga. Se você quiser encontrar o valor de Q primeiro, para depois substituir que I é delta Q por delta T, também pode. Você multiplica os dois valores e acha o valor do Q, e aí depois substitui aqui, tá bom? Mas nós vamos fazer o cálculo já direto na fórmula que nós apresentamos aqui para vocês. Então vai ficar assim, ó, I igual a N, que é o 4 vezes 10 elevado a 20, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 2 segundos. Então o I vai ser igual a quanto? Primeiro passo, pessoal, é multiplicar os termos semelhantes. Vai ser 4 vezes 1,6. Então vamos multiplicar esse 2 aqui primeiro, tá bom? Então vai ficar 4 vezes 1,6. 4 vezes 1,6 dá 6,4. Então deu 6,4 vezes 10 elevado a 20 menos 19. Conserva a base,
e subtrai os expoentes, dividido por 2. Agora eu vou dividir 6,4 por 2. Então, dividido por 2 vai ser igual a 3,2. Então, I vai ser igual a 3,2 vezes 10 elevado a 1. Por que 1? 20 menos 19 dá 1. 10 elevado a 1 é 10. Quanto que fica 10 vezes 3,2? I é igual a 32 ampere. Então, esse é o valor da corrente elétrica que vai estar passando pelo circuito, tá bom? Então, vai ser 32 amperes. Vamos observar aqui, olha, a nossa resolução. A resposta é a letra D, 32 amperes, tá bom, pessoal? Aqui está a resolução. A atividade que vocês vão resolver valendo nota, ela vai estar lá como nome de arquivo. Primeira atividade do segundo bimestre, tá bom? Pessoal, então, a nossa aula é isso. Um abraço a todos, tá bom? Vamos que vamos e até a próxima, tá bom? Valeu, foi lindo. Tchau, pessoal.